irmãos, a graça e a paz. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo. Para você que clicou no nosso canal, muito obrigado, seja bem-vindo. Fica até o final desse vídeo, tá? É muito importante que você permaneça aí com a gente. Se você não é inscrito, não se esqueça, tá? Aquela regrinha básica. Se inscreva no nosso canal, dê aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Ative o sininho das notificações para você receber qualquer conteúdo, qualquer vídeo novo aí que a gente colocar. E assim também você nos ajuda, tá? Para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos precisam de mais acessibilidade. Então você nos ajuda bastante. E nós aqui, é claro, queremos te ajudar também a ser edificado pela palavra de Deus, tá bom? Termos feminilidade, feminino e feminismo. Existem essas três palavrinhas e há diferenças. A feminilidade é a qualidade ou caráter de mulher, tá? Atitude feminina é a feminidade, é o conjunto das mulheres, é o sexo feminino. A palavra feminilidade não aparece na Bíblia, mas o seu conceito é claro no Antigo e no Novo Testamento. As Escrituras estão repletas de orientações claras que instruem a mulher cristã a demonstrar a sua feminilidade para que seja uma ajudadora idônea, conforme Gênesis 2,19, tá? Exelando graça, conforme Provérbios 11,16, vivendo uma vida pura, conforme 1 de Pedro, capítulo 3, do 1 ao 2, vestindo-se modestamente, conforme a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 9, e também a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 3, desenvolvendo um espírito manso e tranquilo, conforme Pedro continua na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 4, submetendo-se ao seu esposo, conforme Paulo trata em Efésios 5, 22, e ensinando as mulheres mais jovens, conforme Paulo diz a Tito, no capítulo 2, versículo 3 e 4. Mas Provérbios 31, do capítulo 10 ao 31, é o único que apresenta um esboço literário completo da mulher, definindo o que é a feminilidade cristã, tá bom? Então, essa é a definição de feminilidade. A definição de feminino, no dicionário, é relativo ou próprio à mulher, tá? Ardis, trejeitos, comportamentos, traços físicos, tá? Da mulher. É o oposto a masculino, é relativo a ou a próprio de fêmea. A definição do termo feminista é a doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do direito das mulheres da sociedade. É um movimento que milita nesse sentido e teoria que sustenta a igualdade política, social e econômica de ambos. O que o dicionário não diz e que o autor traz para a revista é que o movimento feminista é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos, em que o modelo de família bíblico é tratado como opressor do homem para com a mulher. A visão machista adotada pelo movimento feminista é desconstrução da família patriarcal, tá? É a promoção da liberdade sexual e a dissolução do matrimônio. Rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, banaliza o divórcio, considera ofensivo o papel da mulher como a auxiliadora do homem, enaltece a luxúria, engaja-se numa luta de gênero contra os homens, tá? Então vamos ver o resumo histórico do movimento feminista. A primeira onda do movimento feminista aconteceu no século XIX, na Europa, na França, na Inglaterra, e se espalhou chegando aos Estados Unidos. Lutava-se primeiramente pela proibição da escravatura, pela criminalização do álcool e pelos direitos do voto, tá? A princípio, toda a briga era por igualdade salarial, por direito de trabalho, por direito ao voto. A segunda onda, no século XX, começaram a lutar também pela emancipação da domesticidade, pelos direitos reprodutivos, por liberdade sexual,
Nesse período, nos Estados Unidos, as mulheres levantaram a pauta de controle de natalidade e aborto seguro e a emancipação do próprio corpo, a libertação da maternidade e a legalização do divórcio. Olha como é que a coisa foi ficando mais feia. E a terceira onda, que chega até os nossos dias, tá? Surgiram grandes nomes e publicação de grandes livros do gênero defendendo a causa. E na década de 50 em diante, o feminismo teve um grande salto até a nossa atualidade, tá? A fé cristã, ela até reconhece a importância que o movimento teve em prol dos direitos das mulheres e no combate à discriminação. Porém, o feminismo, ele erra quando se posiciona contrário aos valores bíblicos, desconstruindo a família como base da sociedade, tá? Tirando o papel do homem e da mulher, como a Bíblia diz, e descaracterizando a feminilidade bíblica, tá bom? Vamos ver a perspectiva bíblica sobre as mulheres, tá? Homens e mulheres são iguais diante de Deus, isso é inegável, tá? São detentores da mesma importância e dignidade aos olhos do Criador. As Escrituras ensinam que Deus criou tanto homem quanto mulher à sua imagem, tá? Dando a ambos domínio sobre a terra. Em Gênesis 1, do 26 ao 28, nós vemos, tá? E Deus também concedeu a eles as mesmas bênçãos espirituais, tá? Mas apesar de iguais diante de Deus, homens e mulheres possuem papéis diferentes diante de Deus. Apesar de terem igualdade, eles não são iguais. Igualdade e identidade não devem ser confundidos. Somos diferentes um dos outros e nos complementamos por meio de qualidades distintas de nossa sexualidade, tanto psicológica quanto filosófica. Gênesis 2,18 deixa isso bem claro, tá? Segundo as Escrituras, assim como o homem, a mulher foi criada a fim de ser um instrumento para a glória de Deus, tá? Mulheres devem ser honradas e tratadas com dignidade. O propósito de Deus nas Escrituras é que a mulher seja tratada com dignidade. Tá? Ninguém valorizou mais as mulheres do que Jesus. Tá? Com aquela mulher pecadora, com a mulher samaritana, que além de ser samaritana era mulher, com a mulher adúltera, quando ele não permite que apedrejam aquela mulher fragada em adultério, com a compaixão que ele teve com a viúva de Naim, a mulher do fluxo de sangue, e sem contar que o ministério de Jesus ele foi marcado com a presença das mulheres e financiado por elas. Tá? E depois de sua ressurreição, a primeira aparição de Jesus foi para as mulheres, lá em João 20, versículo 11 ao 14. Deus deseja que as mulheres o glorifiquem com uma vida de piedade. As Escrituras nos ensinam, tá, que Deus deseja que homens e mulheres vivam uma vida santa e piedosa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Portanto, sede santos, porque eu sou santo. Tá? Em quarto lugar, vamos ver aqui rapidamente, para trazer um resumo, o esboço bíblico da feminilidade, baseado na leitura de Provérbios 31. É uma pintura literária que melhor retrata o conceito de feminilidade bíblica. Além de desconstruir um dos argumentos feministas anticristã de que a Bíblia é machista, essa passagem nos apresenta 11 características que compõem e destacam o caráter da mulher virtuosa. Tá? E são elas. A gente vai ver aqui no capítulo 31, a partir do versículo de número 10. Tá? O primeiro caráter que nós vemos da feminilidade é a essência moral. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa do que os rubis. Então, a excelência moral, tá? São atitudes corretas, pensamentos verdadeiros, honestos, puros, amáveis, de boa fama, que possuem virtudes dignas de louvor. Tá? O versículo 11 e o versículo 12, o seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca faz o mal. Tá? O versículo 23 diz, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma o assento entre as autoridades de sua terra. Então esse texto sugere que o caráter da mulher digna mostra através do seu esposo, como a corresponde com confiança e como confiam nele através dessa vida que ele tem com a sua esposa. Sendo determinada. O versículo 13 ao 16, tá? Ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha as mãos. Como navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões.
Antes de clarear, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa para suas servas. Ela avalia um campo e compra com o que ganha, planta uma vinha. Administra bem o seu comércio lucrativo e a lâmpada fica acesa, a lâmpada de sua casa permanece acesa durante a noite. Tá? O 24 diz que ela faz vestes de linhos e vende, fornece cintos aos comerciantes. E o 27 diz que ela cuida dos comércios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Tá? Então ela é uma mulher determinada, estando fisicamente em forma. O versículo 17, entrega-se com boa vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Ou seja, ela cuida da saúde física. A feminilidade se mostra nela, a virtude, o caráter, sendo econômica. Porque no versículo 18 diz que ela administra bem o seu comércio lucrativo. Então essa mulher, ela percebe que o dinheiro envolve economia doméstica. Então com o olhar clínico, ela procura ofertas que resultam em vantagem. Tá? Sendo altruísta. No versículo 19 e 20, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ela não é egoísta, tá? E mesmo com toda a ocupação que essa mulher mostra ter, com seus afazeres, com seu comércio, com a sua casa, ela ainda tem tempo para ajudar os outros. E também estando preparada. Olha só, não teme por seus familiares quando chega a neve. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e púrpura. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Ela não é preguiçosa. Ela sabe pôr as coisas em ordem. Ela está sempre preparada. Ela não permite que a urgência tome o lugar mais importante. Tá bom? Então, sendo honrada, versículo 25, reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Então, ser honrada é sinônimo de ter integridade. Isso é evidência pelo grande respeito que os outros demonstram com a mulher sábia, com a mulher desse texto. Tá? Sendo prudente. Versículo 26, fala com sabedoria e ensina com amor. O discurso da mulher sábia exibe bom juízo e discussão, gentileza e compaixão. Tá? Isso tudo caracteriza as suas palavras. Sendo amável, versículo 28 e 29, seus filhos se levantam e elogiam, seu marido também elogia. Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, o seu amor é concentrado em sua família. Pode ser vista pela consideração por eles demonstrada. Ela serve de exemplo de caráter para seus filhos. E a maior característica de todas elas, temendo a Deus. O versículo 30 diz que a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Então, a mulher que adota o princípio do temor a Deus permanecerá em temor e honrará e adorará e amará o seu Senhor de todo o seu coração. Tá bom? E a conclusão que nós chegamos é que homens e mulheres foram criados por Deus com dignidade idêntica. Por isso devem se respeitar, amar, servir e não se desprezar mutualmente. Porque foram criados para serem complementares, devendo reconhecer suas diferenças e não tentar eliminá-las ou usurpá-las um do outro. Homem é homem, mulher é mulher, macho é macho e fêmea é fêmea. É importante que entendamos que a mulher não é menos do que o homem, nem o homem é mais do que a mulher. Eles são imagem e semelhança de Deus, criados com o mesmo propósito, porém assumem papéis diferentes e devem se respeitar isso. Eu espero ter ajudado a sua vida. Até o próximo vídeo, fique na paz e Deus te abençoe.